Mas a gente segue falando sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, informou a Bolsonaro que não pretende ser candidato a presidente em 2026. A informação foi confirmada pela assessoria de Bolsonaro, por interlocutores também do governador paulista, e a declaração teria acontecido no encontro que eles tiveram a sós depois da crise pelo apoio de Tarcísio à reforma tributária. Nesse encontro, o governador de São Paulo também manifestou incômodo com as acusações de traição da base bolsonarista. Agora, a avaliação no entorno é de que eles se entenderam. Porém, ainda há preocupação de um possível racha que poderia impactar diretamente a agenda de Tarcísio e fortalecer a oposição a ele, em especial na Assembleia Legislativa. O governador tem sido considerado estruturar uma frente aí de direita para as eleições de 2024 no estado. Volto a chamar o Leonardo Barreto para conversar com a gente agora sobre esse outro ponto envolvendo o ex-presidente Bolsonaro e também Tarcísio de Freitas, ele que tem sido então cogitado como um dos nomes para as eleições presidenciais principalmente, e ele teria então aparentemente deixado claro para o ex-presidente Jair Bolsonaro que não tem intenção de disputar as eleições presidenciais em 2026. O ex-presidente Bolsonaro lembrando, que não pode disputar porque está inelegível, mas a questão é essa então de que pelo menos ele fala que não estará no caminho de Bolsonaro para eventualmente poder disputar e virar realmente uma rivalidade entre os dois que representam essa ala mais aí de direita, Gostaria de te ouvir também. Olha, Muriel, quem analisa eleições sabe que quem perde, na verdade, quando há uma sucessão presidencial e o governo perde, uma tentativa de reeleição ou uma tentativa de continuidade, isso acontece pelos seus próprios erros, Ou seja, eu quero dizer que a condição de elegibilidade do Tarcísio está longe de estar colocada. Para que ele seja competitivo, ou qualquer outro candidato seja competitivo em 2026, é preciso, primeiro, que esse governo atual tenha maus resultados. E a gente está vendo exatamente o momento diferente do governo engrenando, com pautas ligadas ao consumo, a popularidade reagindo positivamente, enfim. Até 2026 tem muita coisa para acontecer. E o Tarcísio, se ele se coloca como candidato agora, ele vai ganhar apenas opositores, Ele vai ganhar opositores partidários do governo de esquerda, do PT, do PSOL, do PDT, enfim. Vai ganhar opositores dentro do Centrão, que hoje estão embarcando no governo, Inclusive dentro do seu partido há setores que querem ganhar ministérios. Vai ganhar também a oposição de eleitores bolsonaristas que vão entender isso como um ato de traição, ou seja, não há nenhum ganho, E acho que quem coloca o nome do Tarcísio como candidato, como pré-candidato, acaba prestando, na verdade, um desserviço a ele. Então, acho que faz todo sentido ele sair. Faz todo sentido ele começar um processo de descolamento com o Bolsonaro e faz todo sentido ele construir, primeiro, uma marca para ele, Uma marca para ele que só vai ser viável se ele fizer uma boa gestão em São Paulo, Então, ele tem toda a razão em ficar absolutamente concentrado no Estado, E deixar que as coisas de curto, de médio e de longo prazo sejam solucionadas no seu momento, Então, ele tem toda a razão em tentar se livrar dessas oposições, especialmente dos bolsonaristas, que a gente sabe que sempre faz as pressões muito complicadas. Pois é, interessante até esse aceno que Tarcísio faz para o ex-presidente Bolsonaro, de olha, não quero realmente ser candidato em 2026, e é quase como levantar uma bandeira branca realmente para essa relação entre os dois, levando em consideração o que a gente viu nas últimas semanas, aquela reunião em que Tarcísio defende a reforma tributária, que a gente viu o presidente Bolsonaro quase que minimizando aí, menosprezando o Tarcísio de Freitas e falando, olha, você não tem experiência política e é por isso que você está defendendo nesse momento a reforma tributária, que seria, segundo Bolsonaro, da esquerda. Isso. Agora, naquela noite da votação,
houve um episódio muito interessante, né, que quando o relator Aguinaldo Ribeiro mencionou, agradeceu o Tarcísio de Freitas pelo apoio à votação da reforma, rapidamente um deputado, que a gente não conseguiu identificar lá no plenário, gritava assim, agradece também ao Lula, agradece também ao Lula. Ou seja, o nome do Tarcísio está sendo colocado nessa raia, mesmo que ele não queira, né? Automaticamente alguém associou ali, não, eu preciso colocar o nome do Lula para marcar o terreno, etc. E isso para o Tarcísio não é ruim. É claro, né, que ele quer ser visto como uma pessoa competitiva, mas ele não pode cruzar uma certa linha, porque a gente sabe que o Bolsonaro tem talvez até esperança dele próprio resgatar, né, sua condição de elegibilidade. Ele fala muito da Michele Bolsonaro, não é, que mantém um círculo ali familiar. O Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, né, são ali herdeiros naturais. E a gente tem que entender o seguinte, durante toda a sua carreira política, o Bolsonaro nunca foi um político de grupo. Né? Ele nunca teve uma coalizão, ele nunca teve um conjunto de aliados, né? Ele sempre concentrou a atuação política no núcleo familiar. E acredito que o Tarcísio entenda isso, né? E sabe que se ele sinalizar algo, né, fora de que ele não vai ser candidato, a chance dele virar alvo automaticamente, né, da franja de eleitores que ele ainda influencia, é uma chance muito grande. Perfeito. Logo mais a gente volta a conversar. Obrigada, Leonardo.